Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero saudar a todos vocês que estão participando comigo desses programas ou dessas lições do nosso curso. Se você precisa da bênção de Deus, faça essas coisas. Hoje é a terceira lição e assim como na primeira e na segunda nós tivemos uma inspiração do Espírito Santo, nós descobrimos coisas que estão guardadas nas Escrituras Sagradas, necessárias para que nós tomemos posse das bênçãos, e nós já estamos vivendo melhor. Eu acredito que hoje também o Espírito Santo há de nos presentear, há de se revelar na inspiração, e nós vamos adentrar um pouco mais na palavra de Deus, desta maneira, nos vestindo de Cristo, deste modo, tendo uma luz maior para o nosso caminho e tomando posse das bênçãos de Deus, que é o mais importante. Se você precisa da cura divina, se você precisa da prosperidade, se você precisa de qualquer bênção de Deus, existem coisas que você tem a fazer. Nós já vimos na lição de número 1, que a primeira delas é você adquirir fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, ou seja, a certeza das coisas que se esperam, se Deus não lhe dá aquela certeza que aquilo que você espera que lhe seja feito já lhe pertence, você pode esquecer que você não vai receber nada de Deus. Então nós vimos na lição número 1 que é importante ter fé. Apesar da fé não remover montanhas, a palavra que remove, mas a fé é um combustível, a fé é uma força, a fé é necessária para nós então entrarmos no mundo de Deus e recebermos as bênçãos. Aí nós vimos a segunda lição, a gente já entrando no mundo espiritual, que é quando nós fazemos a oração da fé. Aquela oração da certeza que se espera, aquela oração que não admite dúvida, aquela oração que nós fazemos e tomamos posse da nossa bênção. E hoje nós vamos entrar no que se deve fazer após a oração. Existem pessoas que acham que depois que se orou, se cruza os braços, ou vá procurar os sintomas, ou fica duvidando, perguntando quando é que a minha bênção vai chegar. A Bíblia Sagrada nos ensina várias coisas e nós escolhemos aqui e acolá na Bíblia e criamos essa lição, a terceira lição, o que se faz após a oração. É grande o número de pessoas que não sabe agir de maneira correta. E olhando na Bíblia Sagrada, nós vemos que o responsável pelas pessoas terem tido sucesso nos tempos bíblicos foi exatamente o que elas sabiam fazer antes da oração, sabiam fazer oração e sabiam o que fazer após a oração. Quando elas tinham determinado, quando elas tinham pedido, e deste modo elas receberam as bênçãos de Deus. Ora, o mesmo pode ocorrer com o senhor, com a senhora. Eu acredito, inclusive, que este programa, que essa lição, vai ser uma bênção muito grande para você. Então, se você puder parar de conversar, se você puder agora dar atenção total à palavra de Deus, eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante esse programa, que ele vai esclarecer, ele vai fazer você, bom, é dessa maneira, eu vou galgar mais um degrau, eu já vou ficar mais perto da bênção do Senhor. E quando chegarmos na lição de número 7, na sétima lição deste nosso curso, eu quero ver muitos de vocês, já confessando missionário, não preciso nem chegar na sétima. Lá pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, eu já tinha recebido a minha bênção. Só que agora eu entendo mais e agora eu vivo melhor. E é o que nós queremos que aconteça com você. Então vamos agora à nossa lição de número 3, o que se faz após a oração. Eu dividi essa lição em 3 partes. Cada parte também tem a sua subdivisão. Por exemplo, nós vamos ver primeiro o que não se deve fazer após a oração. O que se não deve fazer é o seguinte: nós não deveremos, de modo algum, ficar verificando se os sintomas continuam, se já saíram ou se estão saindo. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, nós temos uma declaração aqui do apóstolo que diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã
e a serôdia. Aqui o apóstolo fala sobre o lavrador, que podemos comparar com o ato de se tomar posse da bênção. O lavrador, ele vai plantar a sua semente. Ele faz em qualquer época? Não. Existe a época certa para se lançar a semente. Há sementes que podem se lançar também em outras épocas. Mas normalmente a época certa é a primavera. O inverno passa, começa a esquentar o tempo e o lavrador prepara o seu terreno, depois joga o adubo. Quando o terreno está completamente adubado e preparado, ele lança a semente? Não. Ele espera a chuva. Quando começa a chover, ele lança a sua semente. É mais ou menos como tomar posse da bênção. A gente prepara a terra, ou seja, nós buscamos na palavra aquela revelação de Deus que supre a nossa necessidade. Nós esperamos a chuva, a inspiração do Espírito Santo, e fazemos a oração da fé. O lavrador lança a semente, e no dia seguinte, 2 dias depois, você não o vê lá no seu terreno, cavucando a terra para ver se a semente está germinando. Não, ele sabe que a lei do plantar e do colher são leis que não falham. Nós também temos que ter essa certeza. E não ficar verificando, será que o meu caroço diminuiu? Será que a febre está indo embora? Isto aí significa dúvidas. E a pessoa que tem dúvida não recebe nada de Deus. Eu gosto de uma experiência que o Kenneth Hagin conta. Ele diz que uma certa vez ele teve um encontro com Jesus. E o Senhor Jesus conversou com ele, explicou uma porção de coisas para ele, e disse: meu filho, quando você estiver ministrando e você sentir a unção, você pode chamar a pessoa com a doença que ela tiver, que eu vou curá-la na hora. E o Hagin conta que ele estava numa certa igreja e estava pregando. E no meio da pregação ele resolveu contar essa experiência com Jesus. A igreja ficou boquiaberta. O homem teve um encontro com Jesus e Jesus garantiu a ele que quando ele estivesse pregando, sentisse a unção, podia chamar o doente, por mais doente que tivesse, que ele seria curado na hora. Era demais, né? E demais foi na hora que o rei disse: pessoal, eu estou sentindo a unção aqui agora. A igreja foi para os ares. Ficou numa expectativa tremenda. E o rei disse: eu queria um de vocês aqui que precisa de um grande milagre. Não é uma curazinha simples, não. Escuta o que aconteceu. O rei diz que levantou-se um senhor lá do meio, que levou quase 10 minutos para vir até o púlpito. E ele, crente, convicto que Jesus ia curar. Ele vai e impõe as mãos sobre o homem e ora, repreende o mal. Preste atenção, hein? Quando acabou de repreender, ele disse o seguinte: vamos ver se o senhor pode se dobrar agora. O homem não podia se dobrar, andava com dificuldade. O homem fez assim, ai! Não podia. O rei que ficou com a cara bem grande diante da congregação. Coçou a cabeça, pensou. O irmão pode sentar. O irmão foi sentar-se. E agora? Ele havia afirmado para aquela congregação que ele tinha tido um encontro com Jesus. E que Jesus ia curar de qualquer doença. Mas o homem não foi curado. Quando o homem está quase sentando, como se fosse um retratinho assim de 3x4, Jesus apareceu para ele e disse assim: mas eu lhe falei que no meu nome você curaria os enfermos. Ô irmão, faça favor, venha cá. E o irmão veio, com dificuldade. Chegou, o rei vai, põe a mão sobre ele, ora, bate o pé no chão, grita e tal. Termina a oração e diz: vamos ver agora se o irmão pode se abaixar. E o irmão, ai! O rei não sabia mais o que fazia. Já imaginou a situação dele? Diante de uma multidão de pessoas, ele havia afirmado que Jesus falara isso. Jesus aparece num retratinho 3x4, disse vai curar e não curou. O homem foi sentar-se. Quando o homem está quase sentando,
Jesus torna a aparecer no retratinho 3x4 e diz: mas eu lhe falei que no meu nome você curaria os enfermos. Ô irmão, faça o favor. E a igreja não sabia mais o que fazer, ele tinha uma meia hora esse drama. E o homem era paciente, o homem veio, dificuldade. O rei põe a mão no homem, suspira fundo, invoca o poder de Deus, manda que o homem fique curado, manda o mal embora. E em seguida disse: irmão, agora, vamos ver se o senhor pode dobrar-se. O homem. O rei diz que ele ficou desesperado. Eu acho que eu estou ficando doido esse negócio de ver Jesus. O irmão pode sentar. E o irmão foi sentar e o rei ficou ali sem saber o que fazia. Cara bem grande. Quando o homem está quase sentando, não retratinho, mas de corpo inteiro, Jesus aparece diante dele com a cara bem séria, franzido o rosto, e diz assim: mas eu lhe falei que no meu nome você curaria os enfermos. Ele acordou. Irmão, faça o favor, volte de novo. O cidadão veio, aquela paciência. O rei, que não fez oração de 10 minutos, oração bem rapidinho, repreendeu o mal e disse: agora, em o nome de Jesus, pode se abaixar. O homem abaixou-se, mexeu, não sentiu uma dor sequer. Deu para você perceber? Nas 3 vezes anteriores, ele orou certo. Mas após a oração, é que ele errou. Vamos ver se o senhor pode se abaixar. Era dúvida. Na 4ª vez, ele disse: em o nome de Jesus, pode abaixar. O homem abaixou-se. Irmãos, há uma grande lição aqui. E tem muita gente perdendo bênçãos por não saber agir de maneira certa. Eu costumo contar o caso de uma senhora. Acabei de orar, mandei as pessoas procurar o milagre para ver se aconteceu. A mulher começou a procurar assim na barriga: ué, cadê meu caroço? Cadê meu caroço? Não, não, ele tem que estar aqui. Ué, é meu. Ué, onde estava? Ele estava aqui. Ó. Achei! Não é brincadeira. O caroço estava caindo no inferno e a senhora foi buscá-lo de volta. O que mais você não deve fazer? Você não deve fazer após oração. Você não deve duvidar. Mateus, capítulo 14, versículo 27 até o 31. O Senhor Jesus está andando sobre as águas. Os discípulos estão até com medo, pensando em fantasma. E Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo. Mateus 14, de 27 a 31. Dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Qual é a lição que nós temos aqui? O Pedro viu Jesus andar e fez aquilo que na lição passada eu chamei de a oração da incerteza. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Mas por que Jesus respondeu a oração da incerteza? O Pedro não podia fazer uma oração plenamente da fé, porque o Pedro ainda não havia nascido de novo. Não sei se você sabe, mas nunca Jesus encontrou aqui na terra uma pessoa que fosse salva. Os discípulos dele estavam debaixo da autoridade do diabo. Eles estavam perdidos. Por quê? Porque Jesus ainda não havia derramado o seu sangue. Só após Jesus derramar o seu sangue que as pessoas foram salvas. Até então ninguém. E eles eram imperfeitos. E o Pedro fez essa oração e Jesus disse: vem. O Pedro pulou do barco e foi andando sobre as águas. Mas observou o vento, olhou, teve medo e começou a afundar. Gritou que Jesus o salvasse. Jesus estendeu a mão, levantou e disse: por que você duvidou?
homem de pouca fé. Deu-lhe uma bronca. Meu irmão, duvidar é uma coisa que você não pode fazer depois da oração. Mas, missionário Soares, me diga, se a dúvida vem, o que eu faço? Recuse. Se vier um desejo de matar uma pessoa, de roubar, de adulterar, de tomar veneno, o que você faz? Eu não faço isso. Então também recuse duvidar. Se duvidar, não tem jeito, fracassa. E quem fracassa não vai receber a bênção de Deus. Temos também mais uma coisa que você não deve fazer após a oração. E é retirar a palavra. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Entenda bem. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, começa também a haver um envolvimento divino ao seu redor. O poder de Deus começa a lhe envolver. Se você der ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo produz a fé. O que é a fé? A fé é uma certeza que vem de Deus, a mesma que Deus tem, que habita no seu espírito, a qual lhe capacita a tomar posse da bênção. Então, de posse dessa fé, você vai e determina e exige, em o nome de Jesus, eu exijo, e dá sua ordem. Na hora que você faz isso, você põe o poder de Deus lutando por você. Na hora que o poder de Deus está lutando em seu favor, você não deve retirar a palavra. Porque o anjo está lutando com o demônio, lutando, já está a ponto de lançá-lo no abismo, e você retira a palavra, o anjo não pode mais operar. Entenda uma coisa. Para o poder de Deus agir na nossa vida, ele precisa da nossa palavra, da nossa autorização. Não nua e crua, porque a nossa palavra sozinha não tem força. Mas ela misturada com a palavra de Deus, ela tendo a fé. Então você vai e determina, você coloca o poder de Deus em ação, você retira a palavra, você faz o poder de Deus parar de lutar com o diabo e voltar para o céu, e o demônio ficar sassaricando aí como se fosse o vitorioso. O Senhor Jesus disse o seguinte, que quando uma pessoa for construir uma torre ou uma casa, fazer uma obra, primeiro ela deve parar, assentar e calcular se ela vai ter condições de, com aquela palavra, com aquela situação financeira dela, com os bens que ela possui, terminar a obra. Mas não se dá o caso de parar no meio e alguém passar e maniar a palavra e falar assim, aí, começou a construção e não pôde terminar. É claro que Jesus não está falando de construção de casas nesse mundo. Isso aí nós sabemos muito bem como fazer. Ele está falando de obra eterna. Tudo que você vai fazer é uma construção, é uma realização. Jesus disse que é uma obra. Aquele cego de João 9, que os discípulos perguntaram se era cego de nascença, tal, se ele havia nascido cego porque ele havia pecado, tal. O Senhor Jesus disse, mas para que a obra de Deus nele seja feita, é necessário que a façamos. Aí você tem uma situação de fato que você não quer, é uma miséria, um problema conjugal, e você diz, eu vou usar o poder de Deus. Mas não calcula se você vai até o final. Então você vai dar ordem e a obra começa sendo feita. Se faz a fundação, lança-se o alicerce, faz a estrutura e acaba o material, ou seja, acaba o entendimento. E você retira a palavra. E aquela obra fica pela metade. Irmãos, quantas obras suas estão pela metade? Quantas vezes você determinou e retirou a palavra? Não faça isso não.
Aqui diz claramente o seguinte: não consintas com a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Deus vai ficar irado contra a voz da pessoa que retira a sua palavra e vai destruir as obras da mão da pessoa. Não, 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 não. É preferível você falar: missionário Soares, ensine-me mais, me dê mais material para que eu possa fazer a minha construção, do que fazer e perder a batalha. Do contrário, você pode ter certeza que a coisa não vai ser bem assim. Você vai fracassar. Agora vamos ver, por que às vezes a resposta tarda? Missionário, eu orei e ainda não aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes a fé ainda não é completa. Por exemplo, Mateus 9, de 27 até o 30. Vamos ver isso aqui. Jesus havia acabado de ressuscitar a filha de Jairo. É uma menina, ele deu vida para ela. E diz assim, 27, Mateus 9, de 27 até o 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Entendamos o seguinte: Jesus acaba de ressuscitar a menina, a notícia dele espalha, e 2 cegos decidiram: vamos buscar nossa cura. E Jesus continua o seu caminho, a sua missão. E os 2 cegos passam a seguir Jesus e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus não atendia. A resposta estava tardando. Por que Jesus não atendia? Ele não ouvia? Ouviu, desde o primeiro clamor. E por que ele não atendeu? O clamor dos cegos deve ter aborrecido os discípulos, chateado Jesus, porque ficar ouvindo aquele grito, mas ele não atendeu. Para o bem dos cegos. E você pode ter certeza, se na sua vida também alguma resposta está tardando, é para o seu próprio bem. Que bem é o que, missionário? Aqui Jesus revelou uma verdade, é a seguinte: no mundo de Deus, as coisas funcionam de acordo com a fé que nós temos. Se Jesus, no início da caminhada, tivesse atendido os cegos, há um princípio no reino dos céus que diz que nós recebemos de acordo com a fé. Os cegos tinham fé 0. E quem tem fé 0, recebe 0. Quem tem fé 10, recebe 10. Fé 100, recebe 100. Se Jesus os tivesse atendido, teria sido escrito que 2 cegos deixaram de receber a visão, ou que Jesus fracassou em curar. E por isso, muitas vezes, ele também não atende você. Os cegos continuaram seguindo Jesus pelo caminho, clamando. Mas Jesus continua ensinando a palavra, ministrando, e só olhar para Jesus já dá luz. Quando Jesus chegou em casa, guarda isso, quando Jesus chegar em sua casa, os cegos foram e se aproximaram de Jesus. Na estrada ficaram longe, mas em casa se aproximaram. Aí Jesus diz assim para eles: credes vós que eu possa fazer isto? Em outras palavras, vocês entendem por que no início da caminhada eu não os atendi? Fé 0, recebe 0. E eles disseram: sim, Senhor. O que fez Jesus em seguida? Jesus estendeu as mãos, tocou nos olhos deles, e os olhos se lhes abriram. Não. O toque de Jesus não abriu os olhos deles.
Jesus tocou dizendo: seja-vos feito pelo poder de Deus. Não. Pelo meu poder. Não. Bom, vamos fazer uma oração. Pai, abra os olhos desses cegos. Não. Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Fé 0,0. Se fosse o início da caminhada, eles não teriam nada. Então, para o próprio bem deles, Jesus deixou de respondê-los até que tivessem fé. É para o seu próprio bem. Jesus não quer que nós colecionemos uma só oração onde não há fé. Ele quer que nós colecionemos só oração vitoriosas, só respostas. E por isso, às vezes, ele retarda a resposta. Procure, busque ter fé, porque a fé é que vai lhe dar capacidade para você receber a bênção de Deus. Segunda razão, porque o motivo é carnal. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aqui o Espírito Santo diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Entenda o seguinte: quando a pessoa pede mal, ela não recebe. Pedir mal não é pedir sem a fé. Isso aí é pedir errado. Ou talvez nem pedir, ou determinar. Pedir mal é o motivo, o propósito em que se está querendo. Por exemplo, suponha que eu queira prosperar. Eu vou pedir a Deus uma casa com 5 suítes, com garagem para 4 carros, e quero 4 carros importados na garagem, quero um helicóptero, quero não sei lá mais o que. Aí vem a pergunta: mas para que você quer isso? Bom, eu quero porque eu quero viver uma vida fácil, uma vida cheia de conforto. Não, isso não é motivo. Qualquer coisa que vamos fazer no mundo espiritual e no nosso mundo, nós devemos fazer para a glória do Pai. Se não for para a glória do Pai, é preferível que nós então não façamos. Deus pode dar uma casa, não com 5 suítes, com 10. Não 4 carros, 40. Não um helicóptero, um jatinho. E por aí afora vai. Desde que seja para a glória dele. Agora, muita gente pede para gastar em seus próprios prazeres. A palavra de Deus diz o seguinte: quando os judeus iam entrar em Canaã, iam prosperar, iam ter a sua pátria, o Senhor Deus disse para eles da seguinte maneira: cuidais, prestai atenção, para que quando vocês cruzarem o Jordão, vocês não venham dizer: o meu braço e a minha força conseguiram isto. Abre os olhos. O motivo é muito importante. Meu senhor, minha senhora, temos que abrir os olhos, temos que acordar. E temos que invocar de Deus a bênção do Senhor, mas tudo para a glória do Senhor. Ele diz: esse é o meu nome. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então se pede o mal, quando não se pede para a glória de Deus. João 14, versículo 13, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, ou determinados em meu nome, eu o farei. E ele explica agora, a fim, ou seja, com a finalidade, com o propósito, de que o Pai seja glorificado no Filho. Meu irmão, meu senhor, minha senhora, se o Pai não for glorificado, se não é para a glorificação do Pai, Jesus não fará. Vamos ver agora mais outra razão, porque a resposta às vezes tarda. É Daniel, capítulo 9, capítulo 10, versículo 12 e 13. Às vezes há uma ação impeditória do diabo.
No caso aqui de Daniel, houve. Daniel, um grande servo de Deus, ele começou a orar, buscando a Deus sobre o seu povo, e a resposta aparentemente não vinha. Mas Daniel continuou orando. Levaram 21 dias para essa resposta chegar. Levou-se 21 dias. E aí diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entendamos o seguinte: o Daniel foi orar. Na hora que ele fez a primeira oração, a palavra dele foi ouvida, e imediatamente Deus despachou um anjo para trazer a resposta. Isso aqui aconteceu antes do Calvário. Naquela época, Satanás era o senhor aqui desse mundo, ou agia como tal. E ele havia dividido o mundo em várias nações. Cada uma tinha uma autoridade dele, com mais soldados, que tomavam conta como se fossem os governantes. E eles tinham força. Hoje é diferente. Jesus disse, o príncipe desse mundo foi expulso, será expulso, e foi. Então hoje o diabo não tem mais aquela primazia, mas tinha. E o anjo de Deus, quando veio, encontrou barreira. O diabo não deixou o anjo de Deus passar. O Daniel não desistiu. Continuou orando, orando, orando. 21º dia, o Senhor Deus envia Miguel, um dos príncipes, o arcanjo, que luta com o príncipe da Pérsia, e o anjo consegue passar. E traz a resposta. E o anjo disse a Daniel, Daniel, eu vim, não porque o pai queria, não por meu voto próprio, eu vim por causa das tuas palavras. Quando se usa o poder de Deus, se traz a resposta. E se houver a ação impeditória do diabo, não devemos cruzar o braço, não tem jeito, Deus não quer. Não, você está amarrado, diabo. Se a oração é feita sobre a revelação da palavra de Deus, meu irmão, não tem jeito de ela não ser respondida. Você pode ir até o último que você vai vencer. Bom, vamos ver agora como é que se faz, o que se faz então após a oração. Já vimos que não se faz, quando a resposta tarda, o que devemos fazer, e por que a resposta tarda, né? E agora vamos ver o que se faz após a oração. É 2 aos Coríntios 4:18. 2 aos Coríntios 4:18 diz da seguinte maneira: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Entendamos o seguinte: nós temos que atentar, que prestar atenção para as coisas que aparentemente não são. É aquilo que eu disse, desconsiderar os sintomas. Suponha que eu tenho uma úlcera, tenho uma ferida, qualquer coisa, eu invoco o poder de Deus, mando que seja destruído aquele mal, determino, e eu não tenho que atentar para os sintomas, tenho que desconsiderar. Porque o sintoma da úlcera pode continuar por um pouco de tempo, dizendo, olha eu aqui, eu não fui embora. Mentira! Aquela vida da úlcera não aguenta uma repreensão em nome de Jesus. Mas o diabo sabe que muitas pessoas não são firmes e ele continua deixando sintomas. E as pessoas então confessam errado e volta tudo. Meu irmão, não atente, não preste atenção naquilo que aparentemente é. Porque aquilo que aparentemente é, não é. O que é aquilo que aparentemente não é, que é a palavra de Deus. Essa é eterna. O sintoma, mais dia menos dias, ele vai acabar, de alguma maneira. Agora, a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Segunda coisa, Marcos 11:23. Nós temos aqui uma declaração de Jesus, que nós vimos na lição passada,
em que Jesus havia amaldiçoado a figueira e disse o seguinte para os discípulos: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Você vai e repreende a doença, a enfermidade? Você tem a fé, você repreende? Você não deve duvidar. Aí Jesus disse, mas crer que se fará aquilo que diz. Depois que se faz a oração, nós temos que crer que vai se fazer, ainda não foi feito. O quê? Aquilo que nós dizemos, falamos, determinamos. Tem gente que acha que tem que crer no que Deus fala. Não, nisso nós já cremos, tanto que veio a fé. Então nós vamos, determinamos, não duvidamos, e agora nós cremos naquilo que nós falamos. Mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser, tudo que você disser, lhe será feito. Vamos para a terceira agora. A terceira são vários conselhos. É Romanos, capítulo 4, versículo 19 ao 22. Romanos 4, 19 ao 22. Está escrito assim sobre Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Vamos examinar aqui, parte por parte, o que Abraão fez. Primeiro, o Abraão era o seguinte, era um homem a quem Deus chamou, no meio de uma família numerosa, e disse, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. O Abraão obedeceu, pegou a sua jovem esposa, 10 anos mais nova do que ele, os seus criados, seu rebanho, e um sobrinho com seus criados também quis acompanhá-lo e foi de carona. Tudo bem. E Deus disse a Abraão, eu vou fazer de você uma numerosa nação. Mas a mulher de Abraão era estéril. Jovem, 20 anos, 30 anos, nada. 40, já preocupava. Como é que uma mulher de 40 anos vai se engravidar e vai dar à luz? Bom, algumas conseguem. Ela faz 50, impossível. 60, 70, 80, ela está chegando aos 90. E Deus disse, vocês vão ter um filho. Qual foi o segredo de Abraão? Diz aqui, e não enfraqueceu na fé. O Abraão, ele segurou a revelação da palavra, a certeza, a fé, e não enfraqueceu, e não diluiu nada ali. Os anos passaram, as forças deles foram diminuindo, a força dele foi diminuindo, mas Abraão não enfraqueceu na fé. Esse é o segredo de quem quer vencer. Não, houve várias circunstâncias, mas Abraão não enfraqueceu. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Ele sentiu que o seu corpo já estava velho, amortecido, mas não prestou atenção nisto. O que mais que ele fez? Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara estava já, coitada, velhinha, o ventre amortecido, não tinha a mínima condição, mas o Abraão não atentou para o amortecimento dela. E diz o 20, e não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa do Senhor Deus. Muitas pessoas devem ter dito, Abraão, esqueça, você não ouviu bem. Não, eu não duvido. A promessa é para mim e eu vou tê-la cumprida. E o que mais ele fez? Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui está o segredo. Cada vez que vinha uma sugestão, ele se fortificava na fé. Como? Dando glória a Deus. Ele não ouvia os sentidos, sintomas, as palavras dos outros. Glória a Deus que ele é fiel. Estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele não admitia a menor dúvida. E isso lhe foi imputado como justiça.
A mulher dele um dia fracassou. Chegou para ele e disse: Abraão, eu sei que Deus falou com você, mas eu sou velha, não tem jeito. Mesmo que eu me engravidasse, é impossível. Eu não teria força para dar à luz. Pega a nossa escrava Agar, moça nova, tem um caso com ela, o filho dela, eu vou guardá-lo, eu vou criá-lo, vai ser meu filho. E Abraão foi e teve um caso, pecou. Nasceu Ismael, pai dos árabes. E Deus disse: não, senhor. Eu disse que você e Sara vão ter um filho. E Abraão e Sara tem que ser a gente. E o Abraão, irmãos, conseguiu. Nasceu Isaac, que é pai de todos os judeus. Isso ele aos 100, Sara aos 90. Meu irmão, nós temos que crer. Nós temos que assumir a palavra de Deus, não importa o que o inimigo esteja nos dizendo. Se o Senhor nos abriu a palavra, se a palavra transmitiu fé ao nosso espírito, seguremos aquela fé. Soltemos a declaração do que cremos. E em seguida, não preste atenção no sintoma, não enfraqueça na fé, fique firme e inabalável na palavra. E você terá o que você quer. Em nome de Jesus. Vai ser confirmada para você. E você receberá a resposta, o sucesso. E glória a Deus por isso. Bom, eu agora quero fazer a oração. Eu creio que nessa terceira lição, se é que você está acompanhando comigo, você já tem material suficiente para receber a sua bênção. Ou Deus poderá começar hoje a sua libertação. Você quer orar comigo? Vamos nos estabelecer na palavra e vamos tomar posse do que nos pertence? A vitória é nossa. Aqui está a minha mão. Venha, por favor. Coloque a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E clamemos aos céus agora. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor amado, eu me chego em Tua presença para assumir a bênção em favor de milhares de pessoas que estão espalhadas por esse país e que oram comigo agora. Nunca o Senhor perdeu uma batalha. Nunca a Tua palavra deixará de se cumprir. E nesta hora, Pai querido, neste momento, Jesus querido, eu venho a Ti para tomar posse da bênção em favor dessas pessoas. Há muita gente que está orando comigo agora e que através das fitas que serão reproduzidas e levadas para os 4 cantos desse mundo, pessoas também estarão orando comigo. E por todas estas pessoas eu oro. Oh, meu Deus, onde a minha voz chegou, chegou também a autoridade que o Senhor me deu. E eu não retiro a minha palavra. Ao contrário, eu vou colocá-la em ação agora. Eu vou colocar o poder que o Senhor me deu em ação. Em nome de Jesus. O poder de Deus agora está sobre a sua vida. O poder de Deus já está agindo. E em o nome de Jesus de Nazaré, eu me dirijo a esta força maligna que está perturbando a sua vida. E eu digo agora, você, espírito do sofrimento, espírito da derrota, espírito causador dessa doença, vida desta doença,
em o nome de Jesus Cristo. Eu digo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, obedeça-me agora e saia dessa pessoa. Diabo, eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe exigindo. Eu falo como ministro da palavra de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a sua ação e eu digo, solte essa pessoa agora. Vai saindo agora toda a força maligna, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de perturbação, esta vida do câncer, da paralisia, da tuberculose, da AIDS, o que quer que for, é pelo poder de Deus que eu estou exigindo, é pelo poder de Deus que eu estou determinando. Eu não estou fazendo acordo com você, demônio. Eu tenho autoridade, eu tenho poder sobre a sua ação, e eu agora paraliso toda a sua obra, e eu acorrento você agora, eu acorrento os seus sintomas também, e eu digo, saiam dessas pessoas agora. Vão saindo pelo poder de Deus, vão saindo pelo nome de Jesus Cristo, vão saindo pela autoridade divina. É no nome de Jesus Cristo que eu estou mandando, que eu estou determinando, que eu estou exigindo, e eu digo, sai agora. Saia espírito do fracasso, sai o espírito da doença, sai espírito da enfermidade, sai espírito da perturbação, sai espírito do sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, eu estou exigindo, eu estou mandando, e eu digo agora, toda a força do mal, toda corrente maligna, toda doença, toda enfermidade, saia dessa pessoa, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, graças a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, e amém, Jesus. Aleluia. Você orou com fé, agora deve se levantar, deve se proclamar curado, e não aceite mais o mal em sua vida. Meu irmão, a bênção de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.